que acontece é o seguinte, você falou do cliente de preço, que é aquele que, mesmo tendo grana, ele vai sempre pedir desconto, ele Isso, sempre vai... esqueci de então, falar assim, do de experiência, né? esse tipo de cliente é um cliente que você não tem que ficar fazendo esforço para atrair ele, não. O ideal é que você aprenda a atrair, a fidelizar e a encantar o outro tipo de cliente, que é o cliente que o João Paulo está chamando de experiência, Isso, que na verdade é o cliente de relacionamento. Ele busca uma isso. experiência. Então ele quer um relacionamento. O que acontece? Com esse boom de plano de saúde, clínicas populares, né, enfim, com esse boom que a medicina teve agora, né, de aumento de oferta de trabalho, a gente meio que ficou nivelado por baixo. O nivelamento caiu para baixo. E a gente vem aqui, nós somos da resistência, dizendo: não baixem o sarrafo, bora continuar. Resistam, não se submetam a isso. Você vale mais do que R$ 30, você vale mais do que R$ 300 de um procedimento. Cara, quanto que vale recuperar a visão de alguém? Não tem preço. Assim como as outras áreas cirúrgicas, assim como as outras especialidades clínicas, né? Cada um na sua importância. E aí a gente... Acho que uma grande sacada, Paula, é exatamente focar os esforços no cliente de relacionamento. Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que tem sido para ti isso? Cara, para mim, realmente, assim, focar no paciente de relacionamento tem sido muito prazeroso. Já era, né? Na época que eu atendia muito e a gente acaba indo por esse caminho, isso é natural. Eu já gostava muito do relacionamento cara, é impressionante como esses pacientes, assim, aí alguma coisa vai explicar isso, eles têm os melhores resultados, eles seguem mais as condutas e, consequentemente, têm mais resultado. Eles não entram, assim, tem o cliente de preço, muitas vezes ele tem muito preconceito com o médico, sabe? Cabe a gente, claro, tentar sempre criar um relacionamento. Eu já tive algumas vitórias transformando clientes inicialmente de preço em clientes de relacionamento. Não sei se você já ouviu falar isso, mas isso é muito interessante, né? Que é você mostrar um atendimento que a pessoa nunca teve. A pessoa entrou ali revoltada com você, ela acha que você é um desgraçado que fez a doença dela. E que se você não melhorar a doença dela, você que tá errado, entendeu? A culpa é sua. Então, assim, a gente tem pacientes que são muito bem intencionados, mas que são muito maltratados pelo mercado e pela vida. E às vezes você consegue transformar esses pacientes em pacientes de relacionamento. E você saber pegar esse teu paciente que você viu, criou um relacionamento com você, e você tratar ele da melhor forma possível. E é para isso que a gente fez medicina, para isso que a gente estudou tanto. Fazer, poxa, um over-delivery enorme. Você mandar um pós-consulta, você fazer um pós-cirurgia também, né? Fazer vídeos de pós-cirurgia, você explicar tudo para o paciente, você não se colocar num patamar, que isso também era muito falado, e a gente é sempre ensinado a fazer isso como médico, um patamar que o paciente não alcança. Né? A gente acha que... Vem cá, eu já ouvi gente falando isso, e vou te falar que no início não achava, no início da minha carreira não achava que talvez isso fizesse algum sentido, de virar e falar assim: poxa, meu amigo, você quer entender essa cirurgia, você faz 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência e mais 3 anos de fellow de retina cirúrgica. A gente não pode cair nesse erro, cara. O paciente está ali, ele tem todo o direito de saber, e é legal explicar para ele. Isso vai trazer bom relacionamento, não só bom relacionamento entre você e o paciente, como bom relacionamento no pós, bom relacionamento em eventuais, assim, intercorrências que possam vir a ter. Por exemplo, um paciente não estava esperando ter dor e de repente tem dor. Então você já explicou aquilo para ele, você tomou aquele tempo explicando que poderia ter dor, que poderia ter alguma coisa diferente. Isso realmente é fundamental. Isso te dá muito mais prazer fazer isso, né? Quando o paciente está disposto a isso e ele entende que ali está se criando um relacionamento. E outra coisa que eu sempre falo para o paciente: a gente está no mesmo barco. É muito comum o paciente entrar numa de que você está num barco e ele está no outro, que aquilo é um jogo. E a gente às vezes cai nesse erro na consulta, como se aquilo fosse um jogo. A minha psicóloga falava assim: João Paulo, alguém dentro do consultório tem que manter a sanidade e entender que aqui tem que ser sereno. E é muito bom que essa pessoa seja o médico, porque assim, se ficar um vai e volta, se ficar esse vai e volta, porque às vezes o paciente vira para você e fala assim: não, mas a minha retina descolou por quê? Porque eu faço solda desde que eu sou muito novo, entendeu? Aí você explica uma vez. Aí o paciente vira e fala assim: não, mas isso é porque eu faço solda assim. Cara, você não pode ficar batendo de frente com aquilo e ficar nervoso naquela situação. Eu tenho uma técnica Sim. que eu acho maravilhosa, que eu viro e falo assim: olha, no seu lugar eu pensaria exatamente isso. Eu entendo o que você está falando, eu acho que é muito compreensível o que você está falando, mas entenda o que eu estou falando aqui, ó. É assim, é sensado. O paciente já se sente mais acolhido, né? Empatia, né, meu É, querido? empatia, exatamente. Tem que ter, Empatia né? e, enfim. Sim, exatamente. Mas aí para isso você precisa atender em mais do que 5 minutos. Sem dúvida. Não tem como. Atendendo olhando o relógio, não dá. Só fugir do script um pouquinho,
que é o seguinte. Olha só que analogia interessante que você trouxe. Você trouxe o seguinte, cara, a maioria das pessoas entendem a consulta como uma disputa, como se fosse uma briga. E aí você trouxe algo, eu tô só fazendo analogia com as suas palavras. Você trouxe algo da seguinte forma. E se a gente mudar a perspectiva de uma consulta para disputa e transformar essa consulta numa dança? Alguém tem que conduzir e o paciente tem que se deixar ser conduzido. Exato. Que o objetivo é que haja o quê? Sincronia, harmonia e que, no final das contas, o paciente saia ganhando e o médico, Exato. que obviamente vai ganhar, porque se o paciente ganha, o médico ganha. Com só satisfação. Tem ganha quando é ganha-ganha. É o verdadeiro ganha-ganha, né? É isso Frase aí. cunhada por você. É Cara, isso aí. se eu te perguntasse o seguinte, quais erros que você cometeu na sua jornada, olhando para trás agora com muita humildade e hombridade, que você olha para trás e pensa assim, com o conhecimento que você tem, meu Deus, se eu tivesse evitado isso, eu estaria muito, não que você esteja ruim, obviamente, mas eu estaria patamar muito avançado, ou estaria, enfim, teria evitado muitas coisas, enfim. Bom, começo já falando, vou repetir, mas teria, assim, quando eu conseguisse, eu já teria uma secretária. Secretária só para cirurgia. Já ia chamar a Tati e já falar, Tati, esse foi um dos erros. A repetição gera aprendizado, viu? A repetição gera aprendizado, então... É isso aí, exatamente. Então, cara, teria uma secretária bem treinada, treinaria também, né? Claro, né? A gente ia aprendendo. Mas passando desse tópico, eu acho que, assim, um erro que eu cometi muito foi atender demais. Atender demais. Hoje eu olho para trás e eu lembro de situações que eram as seguintes, cara, olha que interessante, eu atendia em 2 clínicas, e na verdade eu atendi em mais clínicas com plano, atendia, sei lá, 10, 15, 20 pacientes no período, 25, e aí tinham, sei lá, 5 casos cirúrgicos, sendo que um era particular. Os 4 casos de convênio, a gente preenche uma burocracia enorme, a gente gasta um tempo enorme com aquilo, e atendendo correndo, né, e tendo que cumprir uma certa agenda, minha sala de espera era uma loucura, sempre foi, mas assim, e aí fazendo burocracias aqui, chama, ele bota pro setor de autorização, manda pro setor de autorização e entrava pro particular. E aí você tava naquela correria, e assim, não só pelo fato de você estar naquele ritmo, o particular dava uma fugida, como também, às vezes, ele queria operar, ele gostava. Eu sempre tive uma consulta boa, sabe? Sempre fui um cara empático, gostava de atender pacientes. Modéstia à parte. Modéstia à parte, modéstia... Não, mas a minha consulta é legal, entendeu? Então, aí o paciente ia, eu pegava o telefone, cara, e eu não ligava, cara. Eu não ligava. De tão atabalhoado que eu tava com as outras cirurgias, às vezes eu virava e falava, ué, cadê aquele paciente? Caramba, eu atendi um paciente. Mas eu penso, caramba, não liguei. E às vezes, cara, eu não pegava o telefone. Eu ia na ficha, caramba, bicho, tem indicação cirúrgica aqui, putz, não faz... pedia risco cirúrgico, sabe? Mas assim, fazer um pós, né? Dá uma ligada, e aí, já conseguiu fazer os exames, tudo? Não fazia nada, não ligava, o paciente ia. E aí o que acontece? O paciente do plano, a gente tem a falsa impressão, e às vezes é verdade, que ele não está optando por você, ele está optando pelo plano. O paciente particular, ele tem opção, cara. Então ele vai embora rapidinho numa situação dessa. Né? O paciente que realmente, ele vai atrás de alguém que dê atenção para ele. Né? Então, às vezes, eu até falei essa frase numa live, não é bem isso, não é sendo preconceituoso. Quem atende demais não tem tempo converter os particulares. Quem atende, e aí eu até falei assim, quem atende plano não tem tempo de atender particular. Isso não é que não é assim, mas no mesmo lugar é muito complicado. Aquilo que ontem até perguntaram, sim, eu acho que é muito difícil isso, muito difícil. Eu tentei, eu não tive sucesso, não tentaria de novo. Esse é um erro que eu cometi. Depois de muito, eu acho que se eu tivesse me dedicado a atender menos, eu sempre tentei, tá? Mas atender menos mesmo, inclusive no começo, sabendo fazer bem minha consulta, eu teria talvez tido os mesmos ganhos que eu tive no volume na minha taxa de conversão. Isso é um negócio que cada vez eu me convenço mais. Você atender demais, você converte menos. Você atender menos, você porém converte, melhor. Então a sua conversão aumenta e você mantém o seu ganho.